Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 19 de setembro, sexta-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira e sextou sem muita coisa do lado econômico, né? Mas muito acontecendo aí do lado político, né? No exterior, o Trump se fala, né? Parece que tem uma ligação hoje entre o Trump e o Xi Jinping para falar sobre tarifas, sobre a venda do TikTok, que deve ficar, pelo menos, digamos assim, na filial americana, sob propriedade de empresários americanos, e deve destravar um pouco essa história das tarifas aí com a China, pelo menos essa é a expectativa de todo mundo. Por aqui, a gente tem como é que a gente vai falar? Um arrefecimento da história da anistia, né? Já tem uma conversa, parece que um pré-acordo para uma anistia um pouco mais light, né? Que não livra ninguém de punição, mas reduz aí as punições, deve garantir aquela história de prisão domiciliar para o Bolsonaro. Então está nesse pé a discussão sobre a anistia, né? Além disso, na semana que vem o Hugo Mota promete votar a isenção do imposto de renda, né? Ou pelo menos colocar aí na pauta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, que é um projeto que acabou ficando parado durante essas discussões. E enquanto isso, o União, que junto com o PP já desembarcaram do governo, o União decidiu, a Executiva Nacional decidiu que os membros do União que estão no governo devem deixar os cargos em 24 horas, né? No caso do União tem o Celso Sabino, que chefia aí, que está à frente do Ministério do Turismo, né? Claro que tem outras posições aí de segundo escalão e terceiro escalão, mas isso não chama tanta atenção quanto você abrir mão de um ministério, né? O que mostra aí que você tem uma pressão forte dos partidos no desembarque do governo Lula, apesar de ontem ter saído aquela pesquisa da Quest Genial, mostrando novamente o Lula ganhando em todos os cenários do segundo turno, etc. e tal. Mas o fato é que ninguém acha que isso é um resultado escrito em pedra, né? Mostra um favoritismo de quem está no governo, que é natural, mas ainda não dá para dizer que não está fácil para o Lula vencer a eleição do ano que vem, né? Tarcísio, no segundo turno, foi o que se apresentou aí com melhores, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com melhores chances contra o Lula, que venceria ele com 43% dos votos contra 35%, e no caso do Bolsonaro com 47% contra 34%, né? Mas isso não tem nenhuma relevância para a gente nesse momento, não afeta o que está acontecendo nos mercados, que estão muito mais de olho aí nos juros, principalmente no diferencial de juros entre Brasil e o resto do mundo, depois do comunicado do Copom, que a maior parte do mercado parece ter achado mais duro do que o esperado, né? Mais hawkish. Eu particularmente achei um pouquinho mais dovish com a retirada daquela parte que falava de uma possível retomada do ciclo de alta, mas a maior parte do mercado parece ter entendido que o Banco Central está ainda mais duro e que talvez o primeiro corte não venha nem em janeiro do ano que vem, né? Diminuiu um pouquinho as apostas, as probabilidades num corte em dezembro, né, que agora está beirando aí 20-25% de chance, e também em janeiro se deslocando um pouquinho aí para março, que é a segunda reunião do Copom do ano que vem, né? De qualquer forma, ainda no campo político, né, o juros, só para a gente terminar essa parte do diferencial de juros, esse diferencial de juros continua impactando, obviamente, o dólar e implica aí ou aponta para um dólar para baixo na comparação com o real, tá? Ontem foi um dia de recuperação do dólar, tanto contra outras moedas do mundo como contra o real,
mas a tendência da moeda ainda é ficar mais fraca, né? Então o real deve se valorizar ainda nas próximas semanas e meses, tá bom? Por aqui, o que garante isso são os pelo menos 2 cortes de juros nos Estados Unidos, provavelmente 3, e também o não corte de juros por aqui, deixando a Selic travada aí em 15%, apesar dos pesares, apesar de um movimento de reancoragem no Focus. Aparentemente o Banco Central brasileiro ainda acha que é pouco, né? Precisa chegar mais próximo aí do que é a meta de inflação. Segundo o Banco Central, no horizonte relevante, ali, as previsões dele é de inflação em 3,4% para o primeiro trimestre de 2027, o que significa ainda 0,4 ponto percentual acima da meta de 3%, e por isso indicaria então a necessidade de você manter os juros onde estão. Bom, o Ibovespa ficou praticamente parado ontem, uma quedinha de 0,16, se não me falha a memória, mas, né, parecia que ia ter uma realização de lucro no comecinho da sessão. O Ibovespa chegou a cair um pouquinho mais e depois acabou se estabilizando aí próximo do 0 a 0, né? E aí, voltando para a política, só um assunto que pode ganhar atração aí nos próximos dias. O Senado está avaliando a tramitação de um projeto de lei que cria um teto para a dívida pública, né? E o governo aparentemente está preocupado com essa história, porque ela poderia causar aí uma moratória na dívida pública, né? Porque é o seguinte, segundo esse projeto, se o Brasil chegar a um limite de 80% da dívida bruta, né? 80% do PIB em dívida bruta, o governo então não poderia mais contratar novas dívidas, o que pode provocar aí um problema de rolagem de dívida, etc. e tal, e até impedir que o governo pague os juros contratados por aqueles que emprestaram dinheiro ao Tesouro Nacional. Então, vocês lembram aquela história do risco zero com Tesouro Direto, etc. e tal? Eu sempre tenho cuidado de dizer que é supostamente risco zero, né? Porque pode pagar com inflação, etc. e tal. Mas ninguém, eu acho, tinha pensado nessa história de realmente não pagar, né? Porque o governo tem a impressora, né? É claro que esse projeto ainda tem que andar muito. 80% de dívida bruta só da União, a gente só deve alcançar se nada mudar em 2-3 anos, mas é um projeto bastante polêmico. É uma ideia que pode ser uma ideia boa, mas precisa de um olhar específico e pode causar aí até uma desconfiança com os títulos públicos brasileiros, obrigando o Banco Central a pagar mais caro para pegar dinheiro emprestado, né? Então, tudo isso tem que entrar na conta. O fato é que, né, a gente sempre tem que levar em consideração que não existe nada que tenha risco zero, né? Tudo tem algum risco, e se você acha que tem risco zero, esse talvez seja o momento em que você fica mais exposto, né? Porque você não está esperando nada de ruim daquele lado, e aí você acaba não se precavendo, né? Então, de qualquer forma, continua sendo o que a gente chama de taxa livre de risco, porque é o menor risco que você pode correr na economia brasileira, o investimento em títulos do Tesouro Nacional. É claro que se esse projeto avançar, aí sim a gente pode parar e dar uma revisada em quanto de título público você deveria ter na sua carteira e esse tipo de coisa. Mas até lá não há motivo para pânico, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente fica aí à mercê do que virá na semana que vem, na história da anistia, saída do União Brasil, do governo, do PP, que deu data para os membros do partido que estão no governo para desembarcarem até o final do mês. A executiva nacional do PP não se pronunciou sobre acelerar esse prazo, como foi feito com a União, mas mostra aí que o governo deve enfrentar algumas dificuldades daqui para frente, né? E o desembarque do Centrão talvez valha mais do que essas pesquisas aí, né? Esse pessoal está perto dos municípios, está perto do eleitor e, obviamente, está vendo
qual é a movimentação, né? Eu já falei para vocês, a maior parte dos brasileiros, de acordo com todas as pesquisas, não quer nem Lula nem Bolsonaro. Então basta que alguém consiga aparecer dessa forma, que deve ter aí deve ter possibilidades eleitorais razoáveis. Não é a minha expertise, mas só para manter vocês aí alinhados com o meu pensamento, né? Lembrando que o Tarcísio de Freitas, se não me falha a memória, ontem chegou a comentar que ele era candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Obviamente ele nem poderia falar nada diferente disso neste momento. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Boa sexta-feira para todos vocês. A gente se vê na terça-feira na nossa live. Lembrando que segunda eu não vou conseguir produzir o podcast porque eu estarei em trânsito novamente, mas na semana que vem, na terça-feira, na nossa live no YouTube, a gente se encontra novamente. Beleza? Bons negócios a todos, bom fim de semana e a gente se vê na terça. Força, Sucupira! Acorda, Sucupira!